Doutor André Luiz Moreira. Sim. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Doutor Luiz, obrigado pela presença do senhor. Desculpe se eu ter ficado esperando a outra audiência, mas foi uma audiência um pouquinho demorada. Tá certo. A outra audiência de Oitoitiba. Oitoitiba. Doutor André, me diga, o senhor conhece muito bem, o senhor advogado, o senhor conhece muito bem o Rio. O senhor tem algum motivo para se considerar suspeito ou impedido para funcionar como testemunha? Não? Não. Tá ok. Doutor, Excelência, eu gostaria de contraditar a testemunha do doutor André, porque o doutor André foi apoiador da chapa do doutor Gustavo Bassini, e o doutor Gustavo Bassini foi apoiador da chapa nessas últimas eleições. E o doutor André, além de ter sido candidato e tem interesse numa formação de um grupo de apoio político, que ele já disputou as eleições por 2 vezes e que tudo indica, pelos movimentos que tem feito, que ele se pretende ser candidato de novo e, evidentemente, que ele seria beneficiado com a vitória do doutor Bassini, do grupo, a anulação, não a vitória, mas a anulação dessas eleições, uma nova eleição para a formação de uma boa base eleitoral. Tá, então a contradita é com base em que interesse político? Isso. Excelência, houve da minha parte, não houve fechamento nenhum de apoio político institucional da minha parte, pois na minha propaganda a gente fala que nós somos candidatos independentes de Vila Velha. Minha chapa não fechou com nenhum grupo político, obviamente que não fecharia com o João Mero Mafra, eram só 2, né? Obviamente que não fecharia com o doutor Mero Mafra, porque foi quem indeferiu toda a minha candidatura, quem me criou todos os problemas para ser candidato. E a única coisa que há e que eu assumo é que num debate em que o doutor Mero Mafra foi chamado para comparecer e não compareceu, eu sentei à mesa e eu declarei meu apoio pessoal à candidatura do doutor André, mas a recíproca não é verdadeira. Não há uma pessoa que possa entrar nessa sala e dizer que no dia da eleição membros da campanha do doutor André tenham pedido votos para mim ou vice-versa. Minha chapa era absolutamente livre. Então, inclusive eu e o doutor André nos encontramos no dia do protocolo das chapas. Isso é pouco comum, mas levando em consideração que o doutor André é um advogado, acho que é importante ouvir. Dentro do que foi dito aqui, o senhor inicialmente se considerou nem suspeito nem impedido. O senhor se considera, depois dessas colocações? Excelência, primeiro que o doutor Luciano, de forma bastante hábil, tenta antecipar os fatos que só vão acontecer daqui a 2015 e sabe-se lá se em 2015 eu terei interesse de ser candidato e até acho que tenho feito muito poucas ações nesse sentido, talvez devesse fazer mais. Então, na verdade, não existe essa predisposição, e se Vossa Excelência considerasse que o fato de eu ter sido candidato e de ter como em tese apoiado, e não houve nenhum apoio ao Bassini na nossa chapa, inclusive não tinha unidade no sentido de apoiar a chapa do Bassini especificamente, ele sabe disso. Algumas pessoas da chapa tinham algum problema profissional, que é quase que normal nessas condições. Metade da advocacia, né, ou pelo menos 35% da advocacia, estava impedido de prestar depoimento nesse processo. Por isso, eu não vejo nenhum impedimento nesse sentido, e nem tampouco um fato futuro incerto poderia justificar o meu impedimento. Mas também não estou aqui me esforçando para prestar depoimento. Eu estou aqui na disposição porque fui intimado para fazer, se Vossa Excelência entender, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou proferir a decisão só para priorizar os senhores, que eu estou vendo um pouquinho de trabalho, com certeza eu vou recorrer, vai ser oral, tá? Então depois vocês têm que pegar direitinho no áudio, né, que a gente vai fornecer direitinho para os senhores fazerem, começar a fazer, enfim, ou se não fizer. Excelência, mas antes do senhor decidir, porque foi falado aqui que efetivamente ninguém aqui nessa sala pode dizer que houve apoio do senhor André à candidatura do Bassini e vice-versa. Vice-versa não. Vice-versa não. Eu disse que eu, inclusive, gravei um vídeo apoiando a candidatura. Mas que
ele não te apoiou. É Ele isso? não me apoiou, advogado. Em hora não houve fechamento nenhum de campo de chapa nem de Estamos campanha. altos, tá, excelência? É um vídeo da chapa. Da chapa dele. Estamos altos essa gravação. Foi divulgado no YouTube, isso aqui é. Tá, mas Isso aí não está nos autos, esse vídeo aqui. Só para dizer que senão que a gente fica parecendo que está falando em verdade, isso não é bom para nossa imagem. Esse Esse aí DVD está nos não autos. tem esse vídeo nos autos. E isso aqui, ó, Esse vídeo foi divulgado na página do YouTube do Dr. André. Aqui, ó. tá, não, tudo bem, eu vou Não, excelência, eu não vou quero- fazer, eu não quero ver não, porque eu vou... Está nos autos. Está nos autos. Tudo bem, Então, eu vou tá decidir bom. então. Ok, Só para tá, você ratificar vai- então. Não, fique tranquilo. Só para ratificar então que vai estar gravado, tá? Para depois. Ok. Assim, dá um pouquinho de trabalho depois, mas a gente vê. Bom, então, decisão sobre a contradita, vistos, etc. Me parece que a contradita está relacionada com o inciso que envolve interesse pessoal. Eu entendo que o interesse pessoal no processo ele tem uma limitação objetiva que deve ser apurado de forma criteriosa, né? Ou seja, apresentando elementos fáticos presentes e não eventuais futuros. E mesmo que haja composições, apoios à candidatura e tal, nós estamos numa seara eleitoral e, embora seja uma anulação, né, de eleições, um pedido de anulação de eleição, me parece aqui que a interpretação a ser dada ela pode ser buscada no direito eleitoral, né? Todas as questões que envolvem a parte de cabimento, de testemunhas, em matéria eleitoral. E a Justiça Eleitoral tem se posicionado, pelo menos do que eu tenho conhecimento que eu tenho do tema, né, no sentido de que coligações, apoios, tal, não